Os temporais têm causado estragos por todo o país e muitos consumidores acabam enfrentando prejuízos com imóveis alagados, eletrodomésticos queimados e até carros que são danificados. Mas você sabia que em alguns casos é possível pedir ressarcimento? Para entender melhor os direitos do consumidor nessas situações, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do PROCON de São José dos Campos, Georges Assad. Doutor, queria te agradecer por estar aqui mais uma vez com a gente, para a gente falar sobre um assunto que é extremamente importante, porque muitas pessoas acabam não sabendo dos direitos que ela tem. E a gente vai falar sobre isso agora. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer estar aqui, João, de novo aqui no Novo Tempo. Nesse meu retorno ao PROCON, né, passei uma fase na saúde, cumpri uma missão lá que o prefeito me pediu. Retorno ao PROCON, minha casa. Né? E aqui no Novo Tempo com você, com todo o time aqui da TV, que é maravilhoso. Legal. Doutor, a gente sabe que muita gente perde eletrodomésticos, né, com quedas de energia. Isso aí acontece quando chove e quando não chove também, porque sempre acontece isso, né? Em quais casos o consumidor ele tem os direitos de ser ressarcido e como é que funciona esse processo? Caso de queda de energia, de falta de energia, de oscilação, né, do fornecimento de energia elétrica pode causar alguns picos e aí os eletrodomésticos, boa parte das vezes, vão embora. A gente sabe que novas tecnologias estão surgindo, inclusive para os eletrodomésticos sofrerem menos com esse tipo de problema, mas quando há, né, essas quedas abruptas e o retorno à queima, o consumidor tem que ser ressarcido pela empresa fornecedora do serviço. Né? No nosso caso, a IDP aqui no estado de São Paulo, em boa parte do estado, aqui na nossa região, acredito que em todas as cidades, mas a IDP é que acaba ficando responsável. O porquê? Porque ela tem que manter, né, tem que oferecer um serviço de qualidade para os fornecedores. Esse serviço deve ser contínuo e ininterrupto. A qualidade é no seguinte sentido, não pode diminuir, não pode aumentar essa entrega de energia elétrica dentro de todas as casas, dos comércios, enfim, ninguém vive sem energia elétrica, né? E não pode descontinuar, ele tem que haver continuidade. E muitas vezes cai energia, você está com o aparelho ligado e volta rapidamente, não dá nem tempo de você tirar da tomada. E quando volta, volta com uma carga muito superior e queima. O que o consumidor deve fazer? Fazer o registro competente, né? Faz um vídeo, faz fotografia, registra nos canais que recebem essas reclamações para que isso realmente tenha validade, né? Pode registrar boletim de ocorrência. Caso não seja ressarcido, aí sim entrar em contato conosco nos PROCONs. PROCON de São José, PROCON, a maioria das cidades tem PROCON hoje. Quem não tiver PROCON na sua cidade, pode receber o serviço do PROCON mais próximo, né? Quando a gente fala em procurar os canais de comunicação, no caso, por exemplo, a gente citou aqui a questão da IDP. A gente registra essa ocorrência direto no site deles? Sim. Ou tem algum outro meio que a gente também pode acionar nesse caso? Pode acionar a ANEEL também. Também é agência nacional, né, pode receber também esse tipo de demanda e o consumidor ele tem que esgotar essas vias para ele poder pedir, né, auxílio do PROCON, que é uma via administrativa, e depois a judiciária. Né? Ir direto ao judiciário não é bacana. Carro em enchente. A gente viu muito isso naquela situação que houve no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Concessionárias ali perdendo diversos carros, os cidadãos ali tiveram suas casas alagadas e o carro estava ali dentro. Como é que funciona isso aí? Existe... A gente aciona só o seguro? A prefeitura tem a responsabilidade? Quem que a gente notifica numa situação dessa? Cada caso é um caso. A gente tem que primeiro verificar, né? Analisar o caso friamente. Por exemplo, uma área de um loteamento irregular, em que as pessoas realmente foram construindo e não tem, a maioria, 99% dos loteamentos irregulares não tem infraestrutura adequada, não tem drenagem de água, não tem as vias todas para receber essa água e destinar no lugar correto os rios, os afluentes de grandes rios que recebam isso daí. Ou então, na pior das hipóteses, são os piscinões que depois fazem o transbordo para o local adequado, para um rio adequado. Né? Então a gente tem que analisar se aconteceu isso ou se não. Foi uma área regular, né? Se sofreu uma grande catástrofe, que foi o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, não tem histórico de uma enchente como aquela. Né? Foi de grande proporção, a gente sabe de mudanças climáticas também, mas cada caso, João, tem que ser acionado de uma forma. Né? Agora, se for um loteamento regular, uma área em que as prefeituras fazem realmente serviço de manutenção de galerias, né, que informam, tem serviço de defesa civil informando que está
para acontecer uma catástrofe, uma chuva, como a gente viu em vários outros locais. A gente sabe que também isso é cíclico. De tempos em tempos vai acontecer. Assim como acontece falta d'água também, às vezes acontece com a água em excesso, né? Então, cada caso a gente tem que analisar de certa forma. As seguradoras, quando você fala para mim em seguradora, a gente tem que tomar cuidado, o consumidor tem que tomar cuidado ao contratar os serviços, para verificar se esse serviço foi contratado ou não. Jorge, se a enchente invade um imóvel alugado, quem que é o responsável pela manutenção? O inquilino ou o proprietário? Ou em algum momento a gente pode acionar o poder público? Aí volta, a gente começar pelo começo, né? Estava numa situação regular a construção, no loteamento regular, sofrendo com tudo isso, recebendo esses benefícios todos de drenagem, de galerias com condutores de água. Ah, aconteceu isso daí sim, mas aí vai. O proprietário avisou que de tempos em tempos pode ocorrer esse tipo de problema ao locatário. Se for um dano estrutural, por exemplo, é do locador, é do dono do imóvel. É ele que vai arcar depois com esses prejuízos todos. Porque acho que faltou, né, também uma informação a quem está fazendo a locação. O locatário acaba ficando responsável pelos seus pertences, pelos seus móveis, e não pode responsabilizar o locador. E num caso em que existe um loteamento regular, porém a infraestrutura que a prefeitura deveria ter feito no local é deficitária, a gente pode acionar a prefeitura? Aí pode. Aí já é o caso de poder acionar a prefeitura, né? As prefeituras deveriam fazer esse monitoramento todo. A gente tem em São José, por exemplo, né, setores da prefeitura que fazem constantemente esse tipo de fiscalização. Se estão construindo num local adequado, né, para aprovar um projeto como esse, é muito criterioso, tem que ter toda essa infraestrutura já pré-aprovada e ela tem que ser executada. Não adianta aprovar o projeto e depois não executar. Aí a gente tem que apurar se ela foi realmente construída essa infraestrutura total para fazer a drenagem do solo ou se não. Existem seguradoras que elas costumam, né, negar cobertura para danos causados por enchentes. Nessas situações em que houve uma negativa, há possibilidade do consumidor ele contestar isso? Sim, a possibilidade, né? Primeiro, ele faz um registro no local competente dessa seguradora, todas elas vão ter um canal para receber esse tipo de reclamação, né? Para registrar esse descontentamento, né? do seu consumidor, do seu segurado, né? E se não for atendido, os PROCONs. E aí a gente tem que agir também. A gente notifica a empresa, né, a corretora de seguros, para ela oferecer também a resposta. A gente tem que respeitar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. A gente não pode receber esse tipo de denúncia e já multar a empresa. Entendi. E no caso de comércios, doutor, que numa falta de energia eles têm produtos perecíveis, por exemplo, e acabam tendo esse prejuízo. Dá para se pensar numa indenização e qual que é o caminho para essa empresa fazer isso? Dá para pensar. Se for o caso de falta de energia, por exemplo, a gente estava falando, da mesma forma. Vai até o canal da distribuidora de energia, de quem realmente faz essa concessão do serviço, né? Quem recebeu a concessão do serviço para entregar energia elétrica no estabelecimento, e a gente verifica. O estabelecimento perdeu toda a mercadoria. Eles têm que pagar, eles têm que indenizar. O consumidor não pode se sentir prejudicado. Quer seja ele pessoa física ou jurídica, não tem alteração nenhuma. E a gente recebe no PROCON esse tipo de demanda também. Agora, a pergunta, né? Sempre quando a gente aciona uma empresa, né, uma pessoa jurídica muito grande, sempre há aquela coisa, poxa vida, mas será que vai dar certo isso aí? Será que os caras vão realmente ressarcir? Vão olhar para mim, que sou tão pequenininho? Dá para se pensar num tempo para se resolver essas questões, doutor? Olha, no PROCON, a gente tem assim, o PROCON de São José, a gente recebe e analisa todas as reclamações em até 24 horas. Isso não passa de 24 horas. Impus isso lá na minha primeira gestão e continua sendo dessa mesma forma. A gente recebe, analisa, se a gente vê viabilidade daquele pedido, a gente já notifica a empresa para ela apresentar a resposta em 15 dias. Ela apresentando a resposta e for satisfatória ao consumidor, está resolvida a situação. Se não, a gente já faz a designação de uma audiência de conciliação para colocar as partes na mesma sala, no mesmo ambiente, para que elas tentem se entender. E aí, se não houver um entendimento, aí sim a gente faz um outro tipo de análise para ver se autua ou não
essa empresa, né? Então, tudo isso a gente faz num prazo muito rápido. A gente criou, eram 2 salas de audiências no PROCON, temos 4 salas, no meu primeiro mês eu criei outras 2 salas de audiência e os prazos foram só reduzindo, né? Então, isso tudo para trazer mais benefícios ao consumidor. Mas vou além, João. Além de tudo isso daí, a gente tem que ter, o PROCON não é só o órgão que protege os consumidores. O PROCON tem que fazer mais. O PROCON tem que promover políticas públicas para que as relações de consumo sejam harmônicas. E para isso eu criei uma figura dentro do PROCON que faz relações institucionais. Relações institucionais com entidades que protegem os consumidores, né, e também, e especialmente, aos fornecedores. Então eu pego as maiores empresas, as que mais nos dão trabalho no PROCON, que mais a gente recebe reclamação, e eu tenho reuniões mensais com todas essas empresas, a ponto delas irem reduzindo esse nível de reclamações e aumentando o nível de satisfação dos consumidores. Então, os PROCONs devem fazer esse tipo de política. Não podem deixar somente receber reclamação e deixar que aconteça. Então, eu não mostro só um retrato. Eu pego os últimos 5 anos, eu mostro um vídeo, eu mostro um filme para a empresa. Olha o que vem acontecendo nos últimos 5 anos. Suas reclamações aumentaram. Por quê? O nível de satisfação está piorando cada vez mais. Será que são só os consumidores que estão realmente mais exigentes? Ou vocês não estão apresentando um serviço ou entregando um produto com a qualidade desejada? Isso acaba sendo um ponto de apoio, não só para o consumidor que ficou no prejuízo, mas para a empresa também. Sim. Né? De certa forma, um apoio mesmo para que a empresa também tenha a condição de melhorar o serviço que ela presta. Né? Então, o empresário que, porventura, é acionado pelo PROCON, ele também tem que olhar pelo lado, ele também está sendo beneficiado com isso, né, doutor? Com toda certeza. Hoje em dia, cada um tem o seu meio de comunicação, o seu jornal, que é um perfil no Instagram, no Facebook, ainda se usa o Facebook, é o perfil que você usa no WhatsApp, e você coloca, muitas vezes as pessoas exteriorizam realmente tudo que está acontecendo na vida delas. Algumas até exageram, né? Mas a grande maioria, olha, fui em tal empresa, o atendimento foi horrível. Pronto. O pós-venda não presta para nada, eles não resolvem o meu problema. E às vezes é uma coisa tão simples de ser resolvida. Então, quando você oferece isso aos fornecedores, mostra para eles que vale a pena realmente atender o chamado do PROCON e melhorar suas relações, a relação fica muito melhor. Quem quiser procurar o PROCON em São José dos Campos, endereço, telefone, tem algum e-mail que a pessoa possa entrar em contato? Fala aí para a gente os endereços. O PROCON de São José está no prédio do Tribunal de Justiça, que abrigou o Fórum Estadual até 2012, né, e que hoje ele abriga o PROCON, o Sejusc e também os cartórios eleitorais. O endereço oficial é Rua Paulo Setúbal 220, a entrada pela José Longo, facinho de chegar no PROCON, quem for de carro. Tem estacionamento, tem zona azul ali na frente, tem estacionamentos privados, segundo o paraciclo da cidade está ali no PROCON. Né, o Felício, na época que era o prefeito, nosso vice-governador atual, eu pedi, ele atendeu prontamente, colocou um paraciclo ali para quem vai de bicicleta. A linha verde, para quem mora na Zona Sul, passa muito perto do PROCON, tem ponto de ônibus bem na frente. Ou então, para quem é high-tech, para quem é mais moderninho, não é nosso caso, João, a gente está um pouco fora disso aí. Nós temos o nosso canal, né, que é o procon.sjc.sp.gov.br, sem o www. E os nossos canais telefônicos, né? 151 e 3909 1440. Das 8 da manhã até as 17 horas, trabalhamos ininterruptamente. Doutor, queria te agradecer por estar aqui de novo com a gente, sempre trazendo informações precisas, porque cabe a nós, da comunicação, levar informação de qualidade para as pessoas, né? De repente, alguém que pode estar assistindo a gente está passando por uma situação como essa e pode ser ajudado por esse conteúdo. Obrigado, viu? Prazer, João, estar aqui com você de novo. Prazer estar aqui, toda a sua audiência maravilhosa, seleta, né? Sempre que precisar, estarei aqui à disposição de vocês. Então tá jóia. Um abraço, doutor. Um abraço, obrigado.